Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que a paz do eterno Deus, que transcende todo o nosso entendimento, alcance o relacionamento conjugal e familiar. Digo hoje aos que estão me assistindo pela primeira vez e ao mesmo tempo digo àqueles que se tornaram parceiro do canal. Tanto os parceiros do canal como aqueles que estão a me assistir pela primeira vez, que as copiosas bênçãos do Altíssimo Deus alcance a todos em Cristo Jesus. Existem algumas palavras que nós precisamos ter muito cuidado para não mencionar elas dentro do relacionamento conjugal, porque podemos trazer maldição. Tiago, capítulo 3, versículo 6, versículo 8 até o 10, ele nos diz algo muito importante e eu gostaria de compartilhar com você. Tiago, capítulo 3, verso 6 diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago, capítulo 3, no mesmo capítulo, versículo 8 até o 9, ele diz ainda assim: a língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não pode ser assim. Uma das coisas que nós precisamos ter muito cuidado no relacionamento conjugal é na palavra, é nas frases que nós dizemos no momento de ira e de discussão. Muito bem, e baseado nos versículos da palavra de Deus em que nós lemos em Tiago capítulo 3, verso 6, também o verso 8 até o verso 10, eu trago um tema: palavra destrutiva no casamento. Existem algumas palavras que podem trazer destruição para o relacionamento conjugal. E muitas das vezes essas palavras elas são pronunciadas no momento de raiva, no momento de discussão, onde nós perdemos o equilíbrio emocional e pronunciamos ela. Quando nós observamos no texto da palavra de Deus em que nós lemos, ele diz que as palavras têm poder. Tem poder para amaldiçoar e tem poder para abençoar. Tem poder para trazer vida ou tem poder para trazer morte. O que você está trazendo para o teu relacionamento conjugal? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Porque nós temos que entender, como servo de Deus, que nós devemos pensar antes de falar, antes de agir ou antes de pronunciar essas palavras. Pensar antes de falar é uma habilidade rara, que muitos de nós já perdemos essa habilidade de pensar, de raciocinar antes de pronunciarmos a palavra. Por quê? Porque a palavra pronunciada ela é como um torpedo que sai do submarino que vai de encontro ao navio, vai destruir o navio. Ele foi lançado, o torpedo. E muitas das vezes a palavra ela é como um torpedo que está trazendo maldição para o teu relacionamento conjugal. Nós vamos trazer algumas palavras aqui, que é muito importante você dar a devida atenção. A primeira dela é: eu não preciso de você. Vocês lutaram tanto, namoraram, vocês noivaram, partiram para o casamento e agora um está dizendo para o outro que não precisa mais dele? Será se isso não é uma palavra de maldição? Será se isso não é uma palavra como um torpedo no coração do esposo e da esposa, quando o esposo pronuncia para a esposa ou quando a esposa pronuncia para o seu próprio esposo? Em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz a palavra de Deus que deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Isso quer dizer que um precisa do outro. Mas agora, por causa das dificuldades, por causa das tribulações, por causa dos momentos de crise, de dor, porque agora você, esposo, conheceu a sua esposa verdadeiramente, a esposa conheceu o esposo verdadeiramente, sabe que ambos têm defeito,
agora acham que não precisam mais um do outro. Dizer não precisa do outro passa então a ser uma inverdade que faz muito mal para quem escuta. Nós precisamos ter muito cuidado com esta palavra. Segundo ponto, casar com você foi um erro. Bom, como eu disse antes, vocês lutaram tanto para ter um casamento, vocês trabalharam, vocês se uniram para que pudesse contrair o matrimônio, agora estão vivendo debaixo do mesmo teto, agora depois de um tempo de convivência, às vezes já estão aí com 10 anos, 20 anos de vida conjugal, descobriram agora que casar com a pessoa que você está casada foi um erro. Isso é muito contraditório. Temos que ter muito cuidado com a palavra. Muitos cônjuges acham como se estivesse num conto de fada. Claro que o casamento tem as suas dificuldades. Claro que o casamento tem os seus momentos de dificuldade, de tribulação, de dor, de crise. Mas nunca o esposo deve pronunciar para a esposa que casar com ela foi o erro. E nunca a esposa pronunciar para o esposo que ter casado com ele foi um erro. Essas palavras são palavras de maldição, são palavras destrutivas dentro do relacionamento conjugal. Outra palavra que um dia eu ouvi alguém falar para o seu cônjuge dessa forma: você é um burro, você é uma burra. Ou seja, essa palavra é uma palavra de maldição. Se a esposa diz que ama o esposo, ou o esposo diz que ama a esposa, mas não respeita, este amor não existe. Você está mentindo. Se você não respeita a sua esposa, se você não respeita o seu esposo, então não existe amor, porque dentro do amor precisa haver respeito. Em Éfeso, capítulo 5, verso 33, diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu esposo. O respeito aqui é mútuo. O esposo precisa respeitar a esposa precisa respeitar o esposo. E o que é respeito? Eu fui buscar no dicionário, eu achei muito interessante aqui o que o dicionário diz. Respeito é um valor humano que se refere e consideração, atenção que se deve ter por alguém, algo ou por si próprio. É consideração que você vai ter pela tua esposa, é consideração que você vai ter pelo teu esposo. É um sentimento que impede de fazer o que dizer coisa desagradável, de fazer ou dizer coisa desagradável a alguém. Ora, se eu respeito a minha esposa, eu vou fazer o possível para não dizer coisa desagradável a ela. Quando o esposo diz para a esposa que ela é uma burra, e o esposo diz para a esposa que ela é uma burra ou vice-versa, isso traz maldição para o relacionamento conjugal. Precisamos ter muito cuidado com a palavra. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 25, verso 28. Como cidade com seu muro derribado, assim quem não sabe dominar-se. Ou seja, no momento de ira, de raiva, ou no momento que a tua esposa fez algo de errado, que não fez certo de acordo com o que tu queria, ou vice-versa, você precisa ter muito cuidado, domínio próprio, para que você não lance essa palavra. Outra palavra: eu queria que você fosse como. Você olha para a tua esposa, olha para uma mulher que passa na rua e diz: eu queria que você fosse igual àquela mulher. Ou você, esposa, olha para um homem e diz para o teu marido: queria que você fosse igual àquele ali. Temos que entender que cada um de nós somos diferentes um do outro. Você casou com uma mulher novinha, com 16 anos, mas agora o corpo dela mudou. Você casou com um homem, com teu esposo, e também houve mudança. Talvez agora ele seja careca, seja um pouco barrigudo. Tu quer que ele seja igual quando ele era antes? Não tem como isso acontecer. Então você precisa ter muito cuidado com essa palavra. Essas palavras ferem. É como um torpedo que eu falei antes. Pode atrair maldição. Pode trair coisas ruins para o teu relacionamento conjugal. Outra palavra:
você nunca vai mudar. Talvez quem precise mudar é você que está dizendo para o teu cônjuge que ele nunca vai mudar. Você só quer que ele mude, mas você nunca lutou para mudar. Talvez seja a primeira pessoa a mudar, é você mesmo. Diga para você mesmo que você precisa mudar para que o teu relacionamento conjugal se torne melhor. Nunca diga essa palavra somente para o teu cônjuge, colocando nele todas as situações ruins. Não, você não muda, você nunca vai mudar, você nunca se interessou para mudar, quando na verdade talvez seja você que está pronunciando essa palavra que deve mudar. Por último, culpar por todas seus fracassos. Por tudo você culpa o teu esposo, por tudo você culpa a sua esposa. Isto é muito ruim para o relacionamento conjugal. Lembrando que quando um erra, particularmente quase os dois erram, os dois estão no mesmo barco. Eu li um versículo da palavra de Deus antes, em Gênesis capítulo 2, verso 24, que diz: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Quando um fracassa no casamento, todo o casamento fracassa. Quando um prospera, todos os dois prosperam junto, porque os dois estão vivendo debaixo do mesmo teto e agora passaram a ser uma só carne. Tenha cuidado com tuas palavras. Avalie no que tu vai falar. Não deixe que no momento da emoção, da raiva, da ira, da dor, do sofrimento, ou até mesmo no momento em que o teu próprio cônjuge disse algo que você não gostou, você venha pronunciar essas palavras que nós citamos aqui e assim atrair maldição para o teu relacionamento conjugal. Devemos usar a nossa língua para semear reconciliação, paz, harmonia, alegria. É para isso que você deve usar a tua palavra. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.